Nesta videoaula, vamos dar continuidade às propriedades das relações e, neste caso, vamos apresentar algumas propriedades de uma relação sobre um mesmo conjunto. Então, nossa definição diz: seja R uma relação sobre o mesmo conjunto A, ou seja, que A é tanto o domínio e o contradomínio da relação, ou ainda que R é um subconjunto de A cartesiano A. É isso que quer dizer o nosso início do enunciado. Então a gente vai dizer que essa relação é uma relação reflexiva se todo elemento de A está relacionado consigo mesmo. Ou seja, se para todo A pertencente a A, cada Azinho pertencente a A, Azinho, R, Azinho. Né? A gente vai dizer que ela é uma propriedade simétrica se sempre que A estiver relacionado com B, então o B vai estar relacionado com A. A gente vai dizer que ela é uma propriedade antissimétrica se sempre que A estiver relacionado com B e B estiver relacionado com A, então isso vai implicar que A é igual a B. E a gente vai dizer que a propriedade é transitiva se sempre que A estiver relacionado com B e B estiver relacionado com C, isso implicar que A está relacionado com C. Essas propriedades, a gente pode verificar elas a partir dos diagramas de flechas. Então, uma relação ela vai ter a propriedade reflexiva se a gente desenhar um diagrama de pontos, né, do conjunto A, por exemplo. Então, a propriedade ela vai ser reflexiva se a gente consegue identificar que todo ponto tem uma seta saindo e voltando para ele mesmo, certo? Lembrando, uma seta de um ponto a outro significa que... Lembrando, se eu tenho aqui um ponto X e aqui um ponto Y, então uma seta de X para Y significa que Y está relacionado, que X está relacionado com Y. Né? Uma seta voltando seria que Y está relacionado com X. Então a propriedade reflexiva é isso. Se todo elemento de A, né, tem uma seta saindo dele e voltando nele mesmo. A propriedade simétrica, ela vai ser bem parecida, ela vai ter uma visualização também. Ela implica o seguinte: se toda vez que eu tiver uma seta saindo de um ponto e chegando no outro, essa seta tem que ser dupla. Ou eu tenho que ter uma seta voltando para o mesmo ponto, né? Saindo do ponto de chegada e voltando para o ponto de origem. Ou seja, eu tenho que ter uma relação ida e volta. Repara, se A está relacionado com B, quer dizer, se tem uma seta saindo de A e chegando em B, então tem que ter uma seta saindo de B e chegando em A. Então, a propriedade reflexiva seria essa vermelha aqui, né? Se tem uma seta para um lado, tem que ter uma seta para o outro. Já a propriedade antissimétrica, ela é bem curiosa. Ela não é a negação da propriedade simétrica. Por quê? Primeiro, bom, a gente vai ver o seguinte: entre pontos distintos, para ter a propriedade antissimétrica, eu não posso ter setas entre pontos distintos, entre pontos diferentes, que vai e volta, né? Eu só poderia ter setas que vai de um ponto e chega no outro, e nunca que volta para o ponto de origem. Só que as duas propriedades elas podem acontecer simultaneamente. Por exemplo, se eu tiver pontos que vão e voltam só para ele mesmo, então é uma propriedade que é ao mesmo tempo simétrica e ao mesmo tempo antissimétrica. Bom, mas nesse caso aqui eu não poderia ter uma seta indo e voltando para pontos distintos. Senão meu diagrama estaria dizendo que A está relacionado com B, que B está relacionado com A, mas que A e B são diferentes. E por fim, a propriedade transitiva, ela me diz o seguinte: se eu tiver uma seta saindo de A para B, ou seja, A está relacionado com B, e tiver uma seta saindo de B para um C, um terceiro ponto, então eu vou ter que ter uma seta saindo de A para C. Dessa forma aqui. Outro jeito de observar a propriedade transitiva é observar o seguinte: o menor jeito de sair de um ponto e chegar no outro, quando existe um caminho, é um caminho de uma unidade apenas, é um caminho de uma seta apenas. Ou seja, se tem um jeito
de eu sair desse ponto e chegar a esse, né? Ou seja, se eu tenho esse caminho aqui, eu tenho que ter em algum momento um caminho que dá que é uma seta só, um caminho direto desse ponto até o último. Se isso não acontece, né? Se eu não tenho essa seta aqui, se eu tenho um caminho que sai desse ponto e chega nesse, mas eu não tenho um caminho que vai direto desse ponto nesse outro, então a gente consegue observar que a propriedade não é transitiva. Então, propriedade transitiva seria aqui. Então, essas são as principais propriedades, né, das relações que a gente pode encontrar em algumas relações. Mais adiante a gente vai ver algum exemplo disso em uma determinada relação.